Olá, bem-vindos à lição número 24 do Seminário A Transferência. Essa lição se chama A Identificação por Einzige. Nessa lição, Lacan vai dizer que o objetivo desse seminário, é o que o analista deve ser para realmente responder à questão da transferência. Na última lição, ele colocou a questão da função do narcisismo em relação a todo investimento libidinal possível. E ele trouxe os tópicos do eu ideal e do amor e da culpa. Onde ele disse que o amor existe para se livrar da culpa, porque colocamos a pessoa amada no lugar de ideal do nosso eu. E esse significante introjetado vai nos fazer sentir culpado quando agimos de alguma maneira que possa ser reprovada por essa pessoa amada. Esse significante, ele é introjetado a partir do momento em que sentimos que essa pessoa, que ocupa aí o lugar do ideal do eu, deixou na origem do nosso narcisismo de nos amar. Então, para exemplificar esse processo, Lacan vai usar aqui o seu esquema do estágio do espelho. Na última lição ele só foi mencionado e nessa lição ele vai explicar bem mais detalhadamente. Então vamos lá na página 421, aí no último parágrafo. Lembro a vocês aquela velha história chamada nas experiências clássicas de física de nível recreativo, da ilusão do buquê invertido, porque se faz aparecer, graças à operação do espelho esférico, colocando atrás de um certo aparelho uma imagem, sublinho, real. Quer dizer que não é uma imagem virtual mostrada através de um espelho, sob a condição de que se tenha respeitado com uma precisão suficiente certas condições de iluminação ambiente. A imagem de um buquê, na realidade dissimulado debaixo de um suporte, se erige acima deste. Então ele está falando agora do buquê invertido, e da questão da sua projeção de uma imagem, que está aqui embaixo deste suporte, não vista pelo sujeito por causa desse obstáculo. Ele vai ver essa imagem projetada nesse espelho desta maneira, onde esse vaso vai conter esses objetos que estão aqui embaixo, causando essa ilusão aí. Bom, voltando à leitura. Semelhantes artifícios são bastante empregados em todas as espécies de truques que os ilusionistas apresentam ocasionalmente. Pode-se fazer ver da mesma maneira qualquer coisa além de um buquê. Ou seja, qualquer coisa que vocês colocarem aí vai ter essa imagem projetada, invertida e real aí em cima deste suporte. Aqui, por razões que são de apresentação e de utilização metafóricas, é o próprio vaso que está dissimulado sobre esse suporte em carne e osso, em sua autêntica cerâmica. Então, quando ele diz que é o próprio vaso que está representado embaixo, aí ele já está começando a dizer deste esquema aqui, já na reflexão aqui do espelho plano e do espelho convexo. Então, aqui ele vai usar, ao invés das flores que representam as funções e os objetos do sujeito, para um vaso. Porque ele vai usar isso de uma maneira metafórica, Porque se nesse primeiro exemplo ele usava aqui, resumindo, esta caixa como se fosse o corpo do sujeito, da constituição do seu Urbild, da sua imagem primordial, do seu Ur-Ich, que é o seu ego primitivo. Se isso aqui é o corpo, isso aqui são as pulsões, os objetos do sujeito, que ele não percebe como sendo deles, porque você pode ver que está escondido aqui nesse obstáculo, Então, para ele, só aparece mesmo a ilusão de que essas coisas estão compostas. Então, aqui ele diz que isso aqui é o ego do sujeito e os seus objetos aqui começam a fazer parte do seu ego. Lembrando que o ego tem a função imaginária, ok? Mas as funções que são reais, elas estão
no corpo do sujeito. Só que ele vai colocá-las aí no seu ego, ele vai senti-las aí a princípio no seu ego. Ok. Então, esse vaso vai aparecer sobre a forma de uma imagem real, contanto que o olho do observador esteja, por um lado, suficientemente afastado e, por outro lado, no campo de um cone representando um campo determinado pela oposição de linhas que reúne os limites do espelho esférico em seu foco de luz. Então aqui ele está fazendo uma menção aqui como se fosse trocado, como se fosse o vaso aqui e as flores aqui em cima, ok? Então ele fala que o sujeito só vai perceber tudo isso se ele estiver na reflexão desses raios luminosos neste cone aqui. Ele tem que estar dentro deste cone. Continuando. Se o olho estiver suficientemente afastado, vai-se seguir que seus mínimos deslocamentos não farão vacilar de modo sensível a própria imagem e permitirão apreciá-la como algo cujos contornos se sustentam sós com a possibilidade da projeção visual do espaço. Isso também é uma metáfora interessante que corresponde aqui a esse exemplo por causa do efeito de paralaxe. Ou seja, quanto mais próximo o olhar do sujeito está desta imagem, mais ela fica difusa. Então, quanto mais distante ele vai se posicionar dentro deste cone, né, mais nítida a imagem vai ficar. É uma metáfora da questão de que quanto mais o sujeito está próximo do seu ego, mais ele vai ter uma percepção menor das suas pulsões e dos seus objetos. E quanto mais distante ele estiver, mais nítida esta imagem vai ficar, ok? Continuando então. Essa imagem, que não é plena, dará, no entanto, a impressão de um certo volume. Eis o que utilizo para construir um aparelho que tem valor metafórico. Ou seja, a imagem, por ser real, ela dá a impressão de volume porque ela não se projeta como aqui no espelho plano virtualmente. Aqui, se o sujeito estiver olhando deste lado, essa imagem aqui projetada nesse espelho, essa imagem vai ficar do outro lado do espelho. Então ela vai ficar, como eu diria assim, mais distante da visão do sujeito, ela vai causar um efeito aí de perspectiva de ser menor. Já essa daqui, por ser projetada dentro do seu campo, né, da sua maneira real, ela vai ter aqui o mesmo espaço como imagem e vai ter essa ilusão aí de ter uma certa consistência, um certo volume. Se pusermos com efeito o olho do observador ligado por condições topológicas espaciais a ser incluído no campo espacial em torno do ponto onde a produção dessa ilusão é possível, ele perceberá essa ilusão estando, ao mesmo tempo, num ponto que lhe torna impossível percebê-la diretamente. Para torná-lo possível para ele, pode-se utilizar um artifício que consiste em colocar em alguma parte um espelho plano que chamaremos de grande A, em razão da utilização metafórica que lhe daremos em seguida, no qual o olho verá se produzir de uma maneira refletida a mesma ilusão sobre as espécies de uma imagem virtual da imagem real. Ou seja, aqui, o sujeito estando nessa posição, ele não vai ver essa imagem. Essa imagem, ele estava aqui acima dela. Ele vai ver, na realidade, ele vai olhar para essa imagem do espelho plano. E este espelho plano vai ter essa imagem que ele não vê, porque ele está dentro do campo, não está fora do campo de visão dele. O campo de visão dele aqui neste modelo é esta imagem virtual. E neste modelo aqui do buquê invertido, o campo de visão dele é do espelho côncavo. Aqui no buquê invertido, ele vê a si mesmo. Aqui no modelo do espelho plano, ele não vê aqui a si mesmo. Ele vê somente a imagem dele mesmo, aí está a metáfora, né? Projetada no espelho do outro lado e virtualmente.
Por isso também que ele vai chamar aqui desse espelho plano, né, de grande A. Porque esse espelho plano vai trazer todas as suas correspondências aí metafóricas com a linguagem, com um grande outro. Em outras palavras, ele verá se produzir, sobre a forma refletida de uma imagem virtual, a mesma ilusão que se produziria para ele se ele se colocasse no espaço real. Isto é um ponto simétrico em relação ao espelho daquele que ocupa. E se olhasse o que acontece no foco de luz do espelho esférico, ou seja, do ponto onde se produz a ilusão, formada pela imagem real do vaso. Então é o que eu expliquei, né? Agora há pouco. Ou seja, com a utilização aqui do espelho plano, ele vai ver a mesma imagem que ele veria se estivesse nesse caso, né? Refletida simetricamente do outro lado. Continuando. Assim como na experiência clássica, o vaso tem aqui sua utilidade, a de permitir ao olho acomodar-se de maneira tal que a imagem real lhe apareça no espaço. Inversamente, supomos a existência de um buquê real que a imagem real do vaso virá circundar em sua base. Aqui ele está dizendo, né, dessa troca. Se aquele usou as flores, aquele está usando o vaso. Aqui ele usou este exemplo para mostrar como que essas flores vêm se acomodar num vaso, num suporte aí de ego, um suporte egóico. E aqui, ao contrário, ele está mostrando como que esse ego vem acomodar essas flores, mas na visão do outro e não na visão de si mesmo. Por isso que aqui esse é um plano de reflexão imaginário e este é um plano de reflexão ao outro. Bom, vamos lá. Continuando a leitura. Aí na página 423, segundo parágrafo. Chamamos a esse espelho. Chamamos imagem de a imagem real do vaso. Chamamos as flores. E vocês vão ver que isso vai nos servir de suporte para as explicações que temos a dar relativamente às implicações da função do narcisismo, na medida em que o ideal do eu desempenha este papel de mola introduzida pelo texto original de Freud sobre a introdução do narcisismo. É a esse papel de mola que se dá tamanha importância quando nos dizem que o ideal do eu é também o ponto axial dessa espécie de identificação, cuja incidência seria fundamental na produção do fenômeno da transferência. Então aqui ele está falando que essa imagem, neste lado aqui ele diz dos vasos, né, que ele vai chamar de A, o espelho, e de imagem de A, a imagem real do vaso, e chamando de A as flores. Então aqui vai ser A maiúsculo, que é do grande outro. Aqui ele vai chamar de A essas flores. E ele vai chamar essa imagem de A. Depois vamos ver que ele vai colocar aqui imagem linha de A. Bom, aí ele vai dizer, né, ele vai dar sequência aqui, dizendo que o papel do ideal do eu, como é mola na identificação aí ao narcisismo, foi colocado no texto sobre o amor e a culpa, né, de uma maneira que esses autores não fizeram aí uma distinção entre imaginário, simbólico e real. Esse texto sobre o amor e a culpa, ele foi bem estudado aí na lição anterior, que está no outro vídeo, na lição 23. Então, eles tentaram resolver, né,
essas questões aí colocadas por Freud, essa questão, né, do ideal do eu como mola identificatória, de uma maneira orgânica. O esquema espacial que eles utilizaram foram orgânico. E o que Lacan utiliza aqui para contrapor a isso é um esquema óptico, né? Então, vamos ver aqui como é que Lacan vai contradizer aí a esses autores. Vamos na página 427, no último parágrafo, né? Como qualquer outra descrição dessa espécie de ordem tópica, como os esquemas feitos pelo próprio Freud, não existe espécie alguma, não apenas de pretensão, mas mesmo de possibilidade de representar seja o que for da ordem do orgânico. Entendam-se bem que não somos daqueles que imaginam que com a operação cirúrgica adequada, uma lobotomia retira-se em algum lugar o supereu com uma colherinha. Há pessoas que acreditam nisso e que escreveram: com a lobotomia, tira-se o supereu e se o coloca de lado numa bandeja. Não se trata disso. Então, se esses autores aí foram muito para o lado da questão orgânica, sem levar em questão as condições do simbólico, Lacan vai dizer que as considerações deles neste texto, né, foram considerações que levavam mais a questão biológica, e eles consideram o supereu não como Lacan considera essencialmente simbólico. Eles consideravam que o supereu fazia parte de toda essa projeção, introjeção e retrojeção de imagens aí do pai, né? Por isso que ele faz aqui essa comparação com o supereu podendo ser retirado e colocado aí numa bandejinha. Bom, vamos continuar. Observemos o que é articulado pelo funcionamento implicado por este pequeno aparelho, o aparelho que ele realmente utiliza. Não é sem motivo que ele reintroduz uma metáfora de natureza ótica, ou seja, ótica em contraposição a algo que poderia ser orgânico. Há para isso uma razão que não é de comodidade, mas de estrutura. Se o espelho intervém, é porque no que concerne ao domínio imaginário, o que é da ordem do espelho vai muito mais longe do que esse modelo apresentado. Mas prestem atenção, este esquema é de uma ordem um pouquinho mais elaborada, que dá a experiência concreta que se produz para a criança diante de uma superfície real que desempenha o papel de espelho. Em geral, um espelho plano ou uma superfície polida. O que é que é representado como espelho plano tem um outro emprego. O esquema tem, com efeito, o interesse de introduzir a função do grande outro, cuja cifra sobre a forma da letra A maiúscula é aqui colocada, ok, no nível do aparelho do espelho plano, na medida em que essa função deve ser implicada nessas elaborações do narcisismo, respectivamente conotadas como ideal do eu e como eu ideal. Ou seja, quando Lacan diz na questão do estágio do espelho, né, que ele traz que a criança, ao olhar para o outro, ela vai ter uma visão total de si mesma, e essa visão vai causar aquele êxtase, né? Vai ser uma visão exaltante, por isso que esse ideal do eu é exaltante. Lacan diz que ela, para confirmar essa imagem, estando no colo de quem a carrega, ela olha para o espelho e depois olha para a pessoa que está carregando para certificar essa imagem. É quando ela olha naquele momento para essa pessoa é que entra aí algo além dessa pessoa, que é esse grande outro. Por isso que Lacan diz que é um pouco diferente, porque aqui não tem uma criança no colo, alguém não tem um outro para olhar, mas esse outro ele é representado aqui, esse grande outro, pelo espelho plano. Bom, então, esse outro, né, que carrega essa criança ao colo, tem aí duas funções. Uma com a sua imagem refletida como completa em relação à prematuração
fisiológica da criança, e uma outra como aquele que reconhece essa experiência dual e aparece como um terceiro elemento aí de introdução do simbólico. Então vamos agora continuar a leitura aqui na página 429, no primeiro parágrafo. Existe na imagem algo que transcende o movimento, o mutável da vida, no sentido em que a imagem sobrevive ao vivo. Este é um dos primeiros passos da arte para nós antiga. Na estatuária é eternizado o morto. Essa é, igualmente, na nossa elaboração do espelho, a função preenchida de uma certa maneira pela imagem do sujeito. Quando essa imagem chega a ser percebida por ele, alguma coisa lhe é subitamente proposta ali, onde ele não se limita a receber a visão de uma imagem em que se reconhece. Essa imagem já se apresenta como uma Urbild ideal, ou seja, uma imagem primitiva ideal. Algo de ao mesmo tempo na frente e atrás. Algo de sempre. Algo que subsiste por si. Algo diante do qual ele ressalta suas próprias fissuras por ser prematuro e experimenta a si mesmo como ainda insuficientemente coordenado para responder a essa imagem em sua totalidade. Então, assim, na presença dessa imagem aí, como uma imagem primitiva, né, como essa Urbild, ela vai ficar marcada nessa função do ego, e essa criança vai se sentir impotente para responder a essa imagem aí em sua totalidade. Lacan agora vai trazer aqui então um exemplo, né, onde uma criança aparece aí sem esse outro, sozinha diante do espelho. É um momento em que ele coloca que essa criança está tipo assim num andador, né, e vai para frente do espelho. Nesse momento, ela se comporta diante da sua imagem, tentando balbuciar algumas palavras, curvando, entortando-se, tentando brincar com essa imagem. Ela então mostra nesse momento aí um contraste entre aquela imagem que está ali projetada e que a atrai, né, com algo dela de incompleto naqueles próprios gestos que ela faz ali naquele momento. Vamos ver aqui então um exemplo onde ele diz isso, né? Aí no último parágrafo. Esta é minha velha temática do estágio do espelho, onde vejo uma referência exemplar altamente significativa. Elas nos permitem presentificar os pontos chaves ou os pontos de entroncamento e conceber a renovação dessa possibilidade sempre aberta ao sujeito de um autoquebramento, de um autodilaceramento, de uma automordida diante daquilo que é ao mesmo tempo ele e um outro. Existe aí uma certa dimensão de conflito que não tem outra solução além de um ou. É necessário a ela ou tolerar o outro como uma imagem insuportável que o arrebata de si mesmo, ou quebrá-lo imediatamente, inverter, anular a posição à frente, a fim de conservar aquilo que é naquele momento centro e pulsão de seu ser, evocado pela imagem do outro, ou seja, esta especular ou encarnada. Laço entre a imagem e a agressividade, o laço entre a imagem e a agressividade é aqui inteiramente articulável. Então, ele está usando esse exemplo aqui para mostrar assim, a questão essencial da criança e a imagem aí neste momento. Então, ela vai ficar diante dessa imagem e vai se sentir ameaçada por ela e ao mesmo tempo querendo preservá-la. É esse primeiro momento de uma certa agressividade. E isso não só acontece especularmente, como acontece com essa criança em relação ao outro, a outra criança, né? Por isso que esse exemplo é interessante, porque se aqui
ele coloca o espelho como um outro e no estágio do espelho ele dá aquele exemplo de que alguém está carregando aquela criança em frente ao espelho. Aqui ele está mostrando essa essência dessa agressividade quando esse outro aí, digamos, não está tão presente. Então, assim, esse é um momento importante porque apresenta essa reação ambivalente dessa criança em relação a esse outro, enquanto somente imaginário. Essa criança, após um momento de júbilo, após esse momento de júbilo, ela sente um desejo de destruir, morder essa imagem, de lacerar essa imagem, mas ao mesmo tempo percebe que pode estar destruindo a si mesma. Nesse momento, ela vive esse conflito onde ou ela tolera essa imagem que lhe é insuportável ou ela quebra essa imagem para manter aquilo que é o centro e pulsão de seu ser. Para que isso se resolva, então, esse conhecimento, esse registro do grande outro aparece aí como uma forma de dialetizar esse impasse. Então, esse exemplo aí da criança sozinha diante do espelho é importante para mostrar, primeiro, como que essa agressividade entre ela e a imagem se forma, e segundo, como que a presença aí do grande outro vai dialetizar essa situação. Então agora nós vamos ver aí como que essa referência ao outro, com O maiúsculo, vem desempenhar uma função essencial que vai ligar o eu ideal e o ideal do eu na continuação do desenvolvimento do sujeito. Então ele vai aqui agora explicar bem detalhadamente como que esse ideal se constitui, né? Então vamos ler aí na página 431, no terceiro parágrafo. A partir desse momento original, é sensível para nós o caráter que chamarei de antagonista do eu ideal. Ou seja, já nessa situação especular se desdobra, e desta vez no nível do outro, para o outro e pelo outro, o eu desejado, entendo desejado por ele, e o eu autêntico, o authentisch, se me permitem introduzir esse termo, que nada tem de tão novo no contexto em questão, com a ressalva de que nessa situação original é o ideal que está ali. Falo do eu ideal e não do ideal do eu, e que o autêntico eu ainda está por vir. Será através da evolução, com todas as ambiguidades do termo, que o autêntico eu virá à luz e será desta vez amado, apesar de não ser a perfeição. É da mesma forma que funciona em todo o progresso o eu ideal. Toda a sequência de seu desenvolvimento, com seu caráter de progresso, se faz contra o vento, no risco e no desafio. Bom, então Lacan deixa bem claro que aqui ele não está falando sobre o ideal do eu, e sim sobre o eu ideal, né? Ele está trazendo aí a existência de um outro eu, um eu autêntico, né? Como se esse eu autêntico fosse um antagonista desse eu ideal e que vai servir de referência para esse ideal nas relações entre amar e ser amado pelo outro. Eles são como se fossem dois irmãos do eu, mas ainda não é o ideal do eu. O eu ideal e o eu autêntico ainda estão no mesmo registro somente do eu ideal. O outro aqui neste caso, ele está presente não como o ideal do eu, ele aqui é apenas um lugar onde se produz uma oscilação patética entre esse eu ideal e esse eu autêntico, em um tipo de identificação somente imaginária. O eu só se apresenta como problemático a partir do olhar do grande outro, com O maiúsculo. Bom, a partir de então, Lacan vai tentar introduzir aí a função da identificação ao ideal do eu. E para isso, ele vai usar as três formas de identificação propostas por Freud. A primeira forma é a identificação primordial ao pai, que faria surgir o desejo pela mãe,
e o pai seria considerado como um rival. A segunda nós vamos ler aqui na página 433, no segundo parágrafo. Freud fala em seguida da identificação regressiva, aquela que resulta da relação de amor e na medida em que o objeto se recusa ao amor. Você já veio indicado ali porque era necessário que houvesse um estágio de identificação primordial. Mas esta não é a única razão. O sujeito é, pois, capaz, por um processo regressivo, de se identificar com o objeto que o decepciona no apelo ao amor. Essas duas primeiras formas de identificação se referem, então, primeiro a uma identificação progressiva com um objeto que o sujeito ama, e a segunda de uma forma regressiva com o objeto que lhe recusa o amor. Depois desses dois modos de identificação, Freud introduz um terceiro modo, que é a identificação ao desejo do outro. Vamos continuar a ler então aqui na página 433, no antepenúltimo parágrafo. Freud se detém em seu texto para nos dizer expressamente que nos dois primeiros modos de identificação, que são fundamentais, a identificação se faz sempre por ein einziger Zug. Ein einziger Zug quer dizer por um traço unário. Então, é agora que ele vai introduzir aí, né, o traço unário, que é tão importante aí no estudo de Lacan. Aí está o que nos alivia de muitas dificuldades sobre mais de um aspecto. Em primeiro lugar, o aspecto de ser concebível o que não é algo que se deva desdenhar. Em segundo lugar, isso converge com uma noção que conhecemos bem, a do significante. Isso não quer dizer que esse einziger Zug, este traço unário, seja, no entanto, dado como significante. Este é um momento muito importante para dar uma parada aqui, porque aqui Lacan está trazendo aí o traço unário como signo e não ainda como significante. Ele só vai trazer bem detalhadamente, e por isso que é importante ler este capítulo antes de estudar o seminário da identificação, porque é lá que ele vai trazer detalhadamente essa identificação ao significante. Aqui ele está usando a identificação ao significante, mas usando esse traço unário como um signo, ok? Porque que ele está tratando de questões dessa distinção entre o que é imaginário e o que é simbólico. Então é bom ficarmos bem atentos aí a essa observação. De modo algum, é muito provável, se partirmos da dialética que tento esboçar diante de vocês, que seja possivelmente um signo. Para se dizer que isso é um significante, seria preciso mais. É necessário que ele seja ulteriormente utilizado em, ou que esteja em relação com uma bateria significante. Mas o que é definido por este ein einziger Zug é o caráter pontual de uma referência original ao outro na relação narcísica. Então, vamos prestar bastante atenção, que eu acho este parágrafo o parágrafo fundamental para percebermos aqui a distinção entre esses dois seminários, a transferência e a identificação. Obviamente que aqui Lacan não sabia ainda que esse seminário ia acontecer, mas ele já está prevenido e ele trata, né, da identificação por einziger Zug aí, pelo traço unário, como se fosse um signo. Isso é muito importante, ok? Então vamos ler agora detalhadamente aí na página 433, no primeiro parágrafo, na página 434, aí no primeiro parágrafo. Aí está o que dá resposta à questão. O olhar do outro, que entre dois irmãos gêmeos, inimigos do eu e da imagem do pequeno outro especular, pode fazer a todo instante bascular a preferência, como é que o sujeito o interioriza. Esse olhar do outro, devemos concebê-lo como sendo interiorizado por um signo. Isto basta. Ein einziger Zug.
não há necessidade de todo um campo de organização de uma introjeção maciça. Esse ponto, grande I, do traço único, este signo do assentimento do outro, da escolha de amor sobre a qual o sujeito pode operar, está ali em algum lugar e se regula na continuação do jogo do espelho. Basta que o sujeito vá coincidir ali com sua relação com o outro para que este pequeno signo, este Einzigertzug, esteja à disposição. Então, assim, até agora ele veio tentando resolver toda essa confusão que se fazia na época em relação a um ideal de eu e um eu ideal, com a introdução aqui do traço unário enquanto um signo, aqui nesse momento, ele vai limpar todas essas questões de projeção, de retrojeção imaginária que havia naquela época. Por isso que é fundamental essa diferenciação. Porque o olhar do outro, do grande outro, vai ser simbolizado simplesmente aqui, nesse momento, por um signo. E não, no caso aí, por um pai, por uma mãe, por um super-eu, por algo assim. É apenas um signo. Vamos continuar aí no próximo parágrafo. Pode-se distinguir radicalmente o ideal do eu e o eu ideal. O primeiro é uma introjeção simbólica, ao passo que o segundo é a fonte de uma projeção imaginária. A relação narcísica que se desenvolve na relação com o eu ideal depende da possibilidade de referência a este termo simbólico primordial que pode ser monoformal, monossemântico, Einzigertzug. E isso é capital para todo o desenvolvimento daquilo que temos a dizer. Então agora está bem definido aí a questão de que o eu ideal é imaginário e de que o ideal do eu é simbólico. E de como que esse ideal do eu funciona para regular, digamos, as feridas narcísicas de um eu ideal. Bom, eu considero esse ponto fundamental aqui, é uma chave para a gente entender o que é o outro. O outro é um lugar, não é um pequeno outro. E o sujeito entra aí imaginariamente, introjetando este grande outro nas formas identificatórias de amor e de recusa de amor. Todas as implicações imaginárias que isso acarreta parte dessa distinção fundamental entre o outro enquanto traço unário do significante e o pequeno outro. Bom, daí então, já que o sujeito entra nesse outro através dessas identificações imaginárias com o amor e a recusa desse amor, Lacan vai fechar esse capítulo trazendo algumas considerações muito interessantes sobre o amor nesse ponto. O amor só se concebe na perspectiva da demanda. E por ser demanda, ele só existe para um ser capaz de falar. Ele, o amor, se inscreve naquilo que se pode chamar de o incondicional da demanda. A demanda incondicional é uma demanda pura, demanda de ser escutada e de ser escutada para nada. É neste ser escutado para nada que está o lugar aí do desejo. E por ser uma demanda de nada, não se trata de um desejo disso ou daquilo, mas do desejo simplesmente. Então é importante notar, que neste momento ele já está fazendo as relações aí do desejo e do amor. O que é desejado é o desejante no outro. E isto só é possível se o sujeito se coloca na posição de desejável. Ele deseja que o outro deseje, ou seja, que o outro seja desejante e faz de tudo para se tornar desejável para este outro. Então já sabemos que para ele, o amor é dar o que não se tem. E só se pode amar agindo como quem não tem, mesmo se tem. O amor, como resposta, implica o domínio do não saber, lembrando que a transferência é amor.
o analisante busca a análise acreditando que seu analista é suposto saber algo sobre esse amor. E a resposta deste analista é se colocar na posição deste não saber. O analista se coloca aí sempre no lugar do objeto A. Aí ele vai fazer algumas considerações sobre o amor no rico e no santo, né? O rico, para amar, necessita sempre recusar. A Versagung, a recusa do rico, está em toda parte. Ela não é simplesmente um traço de avareza. Ele diz que os progressistas não gostam muito dos ricos e ele mesmo se inclui aí. Ele acha que devemos desconfiar desse ódio do rico pela pobreza, porque talvez esse ódio seja simplesmente uma revolta contra o amor, uma negação das virtudes da pobreza. Vamos agora ler aqui o terceiro parágrafo da página 436. O que há de certo é que a riqueza tem uma tendência a tornar impotente. Uma velha consciência de analista me permite dizer a vocês que, grosso modo, considero este fato inquestionável. E é isso que explica certas coisas, afinal. A necessidade, por exemplo, de rodeios. O rico é forçado a comprar, já que é rico. E para se recuperar, para tentar reencontrar a potência, ele se esforça comprando em depreciar. É dele que vem isso, e para sua comodidade. Para isso, o modo mais simples, por exemplo, é não pagar. Assim, às vezes, ele espera provocar o que jamais pôde adquirir diretamente, a saber, o desejo do outro. Bom, agora ele vai dar aqui um exemplo do santo. Vamos ler aí na página 437, no terceiro parágrafo. Como vocês sabem, bem no final, na solução dada ao problema do desejo, em Le Père et Humilié, nós temos um santo. É o tal de Orion, sobre quem é dito expressamente que, se nada quer dar a pequena Pensée, que infelizmente está armado o suficiente para tomá-la à força, é porque ele tem demasiada alegria, nada mais que isso. A alegria por inteiro, e não está em questão desperdiçar semelhante riqueza com uma pequena aventura. Aí ele vai dizer, o santo é rico e ele se movimenta inteiramente no domínio do ter. Bom, daí então ele finaliza esse capítulo falando que tanto o exemplo do rico quanto o exemplo do santo nas suas relações com o desejo e com o amor estão relacionados a um ideal, né? E que a questão do ideal está no coração, né, dos problemas da posição do analista. Platão já dizia que o amor é filho de Poros e Penia. Poros é a astúcia e a sabedoria, e Penia é a miséria, a aporia. Ela não tem nada para dar senão a sua falta constitutiva. O amor é dar o que não se tem. Bom, se essas questões sobre o ideal na posição do analista é algo que se convém abandonar. E é isso que Lacan vai desenvolver nos próximos capítulos.